Quero falar sobre um tema, nessa manhã, que tem a ver com julgamentos. O crente deve ou não deve julgar? A quem o crente não deve julgar? E quem os crentes devem julgar? Então, essa passagem de Mateus capítulo 7, Jesus vai nos ensinar sobre esse tema. Há pessoas que nós não devemos julgar e há outros que nós somos obrigados a julgar. E é interessante por quê? Porque o contexto em que essa narrativa de Jesus se baseia é um contexto onde Jesus está falando com escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, eles tinham o hábito de julgar a si mesmo, a julgar os outros, e até mesmo Jesus Cristo foi alvo do julgamento deles, né? Então, o julgamento que eles faziam das pessoas era sempre baseado numa falsa justiça, numa falsa espiritualidade. Então eu quero examinar aqui o texto e entender claramente qual foi o propósito de Jesus ao ensinar sobre julgamentos. E eu espero que você assimile, entenda e compreenda as razões que Jesus teve ao escrever sobre esse assunto. A primeira delas, verso de número 1, Jesus dá uma ordem para nós. Nós não devemos julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Não devemos julgar porque, primeiro, nós não temos conhecimento suficiente para julgar imparcialmente o coração de cada pessoa. Segundo, nós não devemos julgar porque nós também não temos poder de condenar ninguém. O meu julgamento não vai condenar ninguém. Eu não sou juiz, eu não estou assentado no alto e sublime trono, eu não sou Deus, você também não é. Então a lógica de Jesus é clara. Quem julga será o quê? Julgado. Então, o julgamento não deve ser uma prática dos discípulos de Jesus. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando, olha, você toma cuidado que a seta que você lança para o outro, essa mesma seta pode se voltar contra você mesmo. Então a ordem que Jesus dá para aqueles ouvintes era, vocês não devem julgar. E Jesus usa um critério muito justo. Qual é o critério? Versículo de número 2. O critério ensinado por Jesus para não julgarmos o próximo é muito claro, porque ele está dizendo, olha, a mesma régua que uma pessoa usa para julgar alguém será o quê? Usada para o seu próprio julgamento. Então, os fariseus tentavam fazer o papel de Deus, julgando e condenando os outros, mas eles não levavam em consideração que eles próprios também seriam julgados. Por isso que o texto diz, o critério do julgamento é o seguinte: com a mesma medida que você mede o teu irmão, você também será medido.
Então é um critério justo. Você quer julgar? Julgue. Mas saiba você que outros também te julgarão. E aí você não reclama. Há uma lei universal que não muda, que é tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se você não plantar misericórdia em relação ao relacionamento com o seu irmão, você também não vai colher misericórdia quando você fraquejar. Se você não plantar amor, você não vai colher amor. Então, há uma ordem, há um critério, e há também no verso de número 3, uma recomendação de Jesus, de que você tem que ter muito discernimento. O discernimento é necessário nessa área. Por quê? Porque por que você vê o argueiro no olho do teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no seu próprio olho. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, é muito mais fácil para você enxergar o cisco no olho do teu irmão do que a trave que está no seu próprio olho. Então, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, vocês são muito complacentes com vocês mesmos. Porém, com o outro, vocês são implacáveis. Se você fosse tão implacável com você como você é com o outro, você pecaria menos. Você erraria menos. Nós somos rasos demais para ver os nossos próprios erros. Porém, somos profundos demais para enxergar o erro dos outros. Então, Jesus diz assim, como você dirá a teu irmão, deixa eu tirar aí o pecadinho da sua vida, né? Tirar aí o cisquinho do teu olho, quando você mesmo tem uma trave. Quando você mesmo está na situação até pior do que o teu irmão. Irmãos, nada destrói uma igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente seus irmãos. Uma igreja onde os irmãos ficam julgando uns aos outros, ela perde a comunhão. Ela não cresce. O ambiente não fica leve, fica aquele ambiente pesado, carregado. Então Jesus está dando aqui para nós uma direção. Fala, ó, primeiro, não julgue. Se for julgar, tenta ter um critério justo. E para ter um critério justo, tenha discernimento. Saiba discernir. Porque se você discernir errado, você julga errado. E aí, no verso de número 5, Jesus mostra isso na prática. Como? Usando os próprios escribas e fariseus como exemplo. Ele fala assim, ó, vocês não julguem, saiba que tem um critério, tem que ter discernimento. Agora, os escribas são hipócritas. Jesus faz uma denúncia. E a razão pela qual Jesus chama eles de hipócritas é porque eles enxergavam o erro na vida dos outros, mas não conseguiam enxergar os erros nas suas próprias vidas.
Então aí a recomendação de Jesus é: vocês tirem primeiro a trave do teu olho. Tirou? Limpou? Está libertinho, meu amigo? Amadureceu? Então agora você pode ver claramente o argueiro do olho do teu irmão. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para a igreja: antes de tratar dos outros, precisamos enfrentar a nós mesmos. Eu preciso entrar em confronto comigo. Eu preciso conflitar as minhas ações, as minhas condutas, os meus credos, a minha fé, as minhas práticas. Eu preciso sentar no banco dos réus. Porque é muito fácil eu colocar o outro lá, né? É muito fácil o crente falar que nós temos um governo ladrão, sendo que ele também rouba Deus na igreja. Ele não é fiel na administração dos seus dízimos. Mas ele julga o outro. Então, meus irmãos, Jesus está fazendo uma denúncia. Aqueles que julgam baseado na sua própria justiça são o quê? Jesus não alisa, não. Jesus não passa pano para ninguém. Vocês são hipócritas e ponto, acabou. A prática de vocês está errada. E aí Jesus vai mais longe ainda, no verso de número 6. Fica evidente no texto que Jesus, ele não condena o julgamento, mas ele diz que nós precisamos de discernimento para saber distinguir os cães dos lobos, dos porcos, dos demônios. Jesus diz assim: não deis aos cães o que é santo, não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque o texto diz: porque eles podem te dilacerar. Então, para saber quem são os cães, é preciso julgamento. É preciso discernimento. Para saber distinguir um falso profeta, o próprio apóstolo João diz em 1 João capítulo 4, devemos provar se os espíritos de fato procedem de Deus. Então tem que ter discernimento. Julgar o que você ouve, porque nem tudo que você ouve vem de Deus. E porque Satanás pode usar palavras para atingir você, para esfriar a sua fé, para derrotar você numa área da sua vida. Então, qual é a motivação do julgamento? Verso de número 7. 3 verdades são descritas aqui em relação à motivação dos nossos julgamentos. E essas 3 verdades têm a ver com a prática da oração. A primeira verdade, verso de número 7, a ordem de orar. Há uma tríplice ordem aqui. Qual que é a ordem? Pedir. Pedir tem a ver com humildade. Só pede quem é humilde, irmãos. Segundo, buscai. Buscai tem a ver com perseverança. Só busca quem persevera. E terceiro, batei. Batei tem a ver com ousadia.
Ou seja, a oração exige vigor, persistência e ousadia. Então, as pessoas que não oram não têm discernimento. Quem não tem discernimento não pode julgar. É enganado por qualquer cão. Não precisa nem ser um cão muito com pedigree, não. Pode ser qualquer vira-lata. Os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. E Deus abre as portas para os que permanecem batendo. Então eu procuro sempre orar para saber quais são as motivações do meu coração. Por que eu quero fazer aquilo? Qual é a razão? Quando chega um caso para mim, onde eu tenho que emitir um parecer, ou fazer um julgamento, alguma coisa, então eu vou orar. Porque se você faz um julgamento errado, meus irmãos, você pode destruir a vida de uma pessoa. Segundo lugar, verso número 8. A promessa de quem ora, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Não recebe todo o que pede, mas recebe todo o que precisa. E este recebe o melhor. Porque nem tudo que eu peço eu vou receber de Deus. A gente tem que saber julgar e discernir se o que você pede é o que você precisa. Porque eu posso estar pedindo alguma coisa que não é o que eu estou precisando. Eu peço a Deus um emprego para ganhar mais. Só que quando eu ganhava menos, eu era muito mais fiel a Deus. Eu peço a Deus para morar numa casa melhor, mas quando eu morava numa casa inferior, eu era muito mais feliz no meu relacionamento com Deus. Então nós temos que ter, irmãos, essa dimensão da importância de sabermos julgar, discernir. Olha aqui no verso de número 9. Jesus está dizendo, olha, se um pai terreno, por mais que os seus filhos peçam, eles nem sempre dão tudo o que os filhos querem. Diferente do nosso Pai eterno, que com amor eterno, sempre nos dá o melhor. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. O texto diz assim, qual dentre vocês, homem, que se porventura tiver um filho e o filho pedir pão, vocês vão dar pedra? Se pedir peixe, você vai dar uma cobra para ele? Não. Sendo vocês maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais nosso Pai, que está no céu, não nos dará coisas boas que nós pedimos. Aqui agora a regra de ouro nos relacionamentos. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles. Essa é a regra de ouro no relacionamento. O que eu quero que façam para mim, então eu quero que faça para o outro também. Então, se eu quero a misericórdia de Deus para mim, eu quero a misericórdia de Deus para o outro. Se a régua que me mede tem 30 centímetros, então a régua do outro é 30 centímetros também. Eu não posso usar uma regra pequenininha para mim, de 15 centímetros,
e uma régua de Itu para o meu irmão. Aquela trena de 25 metros. Não posso. Então, se eu estou envolvido com Deus em oração, eu aprendo a ser generoso como Deus é comigo em relação às minhas orações. Essa é a regra do amor, irmãos. Jesus fala, essa é a síntese da lei e dos profetas. Agora imagina, né? Uma comunidade onde todo mundo procura respeitar o outro. É uma comunidade sadia. É uma comunidade saudável. Todo mundo quer se reunir assim. Ou você quer se reunir num lugar onde você senta, a pessoa já está te medindo, né? Olha, você é tratado de acordo com sua classe social na igreja, sua cor, seu nível social. O que é isso? Ninguém quer ser tratado assim. A gente quer ser tratado como irmãos em Cristo. Pronto, acabou. Concorda comigo ou não? Que bom. Verso 13. Entrai pela porta estreita. Olha aqui, Jesus está dizendo que só existem duas portas. Só existem dois caminhos. Pela porta larga entram muitas pessoas. Pela porta larga transitam multidões. Nesse caminho da porta larga, tudo é possível. Nada é proibido. Esse caminho, diz o texto, conduz à perdição. Por isso que nós temos que ter juízo para julgar o caminho que eu estou indo. Julgar as suas ações, as suas condutas. Julgar o caminho que a igreja está fazendo. A igreja perde a sua visão, começa a inventar um monte de coisa. Espera aí, que caminho é esse? Para onde está me levando? Ora, Jesus fala, a outra porta é estreita. São poucos que entram por ela. O caminho dessa porta, segundo o próprio Jesus disse, é apertado. São poucos os que acertam. Irmãos, há duas lições a considerar aqui. A primeira delas, verso de número 13, é que o caminho da perdição é a estrada das liberdades sem limites. O mundo oferece prazer, diversão, riqueza, sucesso, fama, e não exige nada em troca. Nessa estrada, nesse caminho das facilidades, é proibido proibir qualquer coisa. Nada é sonegado ao homem. Pode tudo. Só que Jesus já nos advertiu. Tenha discernimento, julgue o caminho, porque esse caminho é congestionado. Está assim, ó. Tem muitos sendo conduzidos à perdição. Agora, o segundo, verso 14, é o caminho da renúncia. Totalmente oposto ao outro caminho, Jesus diz que esse caminho é sinuoso, é íngreme, é apertado, exige renúncia, exige esforço, exige sacrifício. Jesus diz que poucos são os que encontram. Então, eu devo saber julgar
aqueles que querem me levar para esse caminho, daqueles que querem me levar para o caminho errado. Jovem entra na faculdade, eu fui para a faculdade ateu e saí de lá convertido. Hoje tem jovem que vai para a faculdade crente e sai de lá ateu. Perde a fé. Por quê? Porque dá ouvido a esse tipo de doutrina. Não, igreja não é para você não. Irmãos, quando eu me converti na faculdade, eu evangelizava meus professores, coordenador, o pessoal da limpeza da faculdade, eu evangelizava todos eles. Por quê? Porque não há neutralidade na fé. Ou nós estamos do lado do Cristo, ou nós estamos contra Cristo. E quem não evangeliza, e quem não opta pelo caminho estreito, só pode estar errado. Só pode estar no caminho das liberdades, sem limites. Verso de número 15. Há um outro julgamento nesse texto, que Jesus nos incentiva a praticar, que é o julgamento dos falsos profetas. Há pelo menos 4 lições importantes aqui nesses versículos de 15 a 20. O primeiro deles, verso 15, é que os falsos profetas parecem o quê? Inofensivos. Olha que bonitinho que eles são. Acautelai-vos dos falsos profetas, por quê? Porque eles se apresentam como disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Andam com a Bíblia na mão, mas são lobos roubadores. Aqui o julgamento é necessário. Eu preciso julgar quem é o falso profeta do verdadeiro profeta. E o falso Jesus manda: acautela-te dele, porque se você andar com ele, se você frequentar o lugar que ele frequenta, ele vai te roubar. Ele vai se disfarçar. Você vai olhar para ele e vai, nossa, que, né, como é bonitinho, olha como as orações dele são todas bonitas, nossa. Mas lá dentro, aquilo que parece inofensivo, a Bíblia diz que eles são como lobos devoradores, devastadores, roubadores. Então, os falsos profetas, irmãos, o falso profeta, aquele que anda muitas vezes na casa do Senhor, que frequenta os nossos cultos, que se mistura com as nossas famílias, tenha discernimento. Tenha muito discernimento. Pode ser líder, pastor, bispo, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Segundo lugar, verso de número 16. Um falso profeta não é apenas um lobo, mas segundo Jesus, ele também é uma árvore má. Ele é uma árvore má, pelos seus frutos conhecereis. Pode colher uva dos espinheiros? Pode colher figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, se a planta for venenosa, nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dela. Por isso que Jesus fala, se ela for mal, não tem como produzir frutos bons.
Então, nós conhecemos os falsos profetas pelas suas obras e pela sua doutrina, pela sua vida. Não tem jeito, irmãos. Você consegue enganar uma pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas você não consegue enganar a mesma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 hora, você vai ser pego. 1 hora vai ser denunciado. 1 hora o negócio vai aparecer. Então Jesus está dizendo aqui que os falsos profetas têm que ser julgados pelas suas obras, pela sua doutrina, pelos seus frutos. Terceiro lugar, verso de número 19. Os falsos profetas serão condenados. Jesus usa aqui para dizer, assim como a árvore má é cortada e lançada ao fogo, assim também o falso profeta. Ele será condenado. Ele está destinado à destruição. O contexto que Jesus está falando aqui é de falso profeta, viu? Você vem lá do versículo 15 que você vai ver. Lobo, ele já usou o exemplo do cão, cães, lobos, porcos, é tudo que não presta. Em quarto lugar, verso 20, os falsos profetas precisam ser identificados, pois assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Dessa forma, o falso profeta é identificado, julgado e condenado. Então, irmãos, pastor, eu devo julgar o meu irmão? Não. Mas e se ele for um falso profeta? Deve. O falso profeta não dá para passar pano na cabeça dele. Se ele quiser continuar com suas presepadas, que ele vai profetizar em outro lugar. Mas, na casa de Deus, a única profecia que deve prosperar é quando ela sai da boca do Senhor. É quando ela traz edificação, consolo e exortação. Não é para agradar o ouvidinho de ninguém. Não é o que a pessoa quer ouvir. Verso de número 21. Aqui Jesus desmascara esses falsos profetas, dizendo que há 2 maneiras de distingui-los dos verdadeiros crentes. A primeira maneira, verso de número 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu não sei se esse versículo te abala, mas esse versículo deveria mexer com as nossas entranhas. Por quê que essas pessoas que chamavam Jesus de Senhor não vão entrar no reino de Deus? Há uma explicação para isso. Talvez essas pessoas vivessem um abismo entre o que eles falam e o que eles vivem. Talvez essas pessoas viviam num hiato entre o que eles dizem do que eles praticam. Assim eram os escribas. Rapaz, se um escriba subisse nesse púlpito para ensinar a Bíblia para a gente, nossa, eles eram exímios professores.
mas a prática. Quando via um samaritano, desviava o caminho. Quando pegava uma mulher em adultério, fazia questão de humilhar em praça pública. Para o homem não, para o homem passava pano, mas a mulher não. Era apedrejada na frente de todo mundo. Então, havia uma distância entre a teologia deles e a ética deles. Então Jesus está dizendo, olha, o falso crente, ele é conhecido por aquilo que ele professa. Agora, o verdadeiro crente, verso 21, verso 22, ele é conhecido não apenas pelas suas obras. O texto diz que esses falsos profetas pleitearão no dia do juízo o reconhecimento das suas obras. De que forma? Eles vão chegar para o Senhor dizendo, mas Senhor, porventura, nós não profetizamos no teu nome? Nós não expulsamos demônio no teu nome? Nós não realizamos milagres no teu nome? Irmãos, todas essas obras aqui são sobrenaturais. Ninguém está questionando a realidade delas, mas todas essas todas essas obras são reprovadas porque a vida daqueles que as praticavam estavam cheias de iniquidade. Ou seja, Deus não está interessado apenas no que fazemos, mas como fazemos. Para esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos crentes, só lhe restarão ouvir carinhosamente as palavras de Jesus: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, ainda que tenham expulsado o demônio no meu nome, ainda que vocês tenham realizado muitos milagres em meu nome, ainda que vocês tenham profetizado em meu nome, ainda que vocês tenham feito campanhas e mais campanhas e votos e mais votos em meu nome, a vida de vocês é uma vida cheia de iniquidade. Vocês são pervertidos. Vocês coam o mosquito e deixa passar o camelo. É muito séria essa questão de julgamento, viu, irmãos? Ninguém deve passar pano para o cara que é falso. O falso. Não estou falando aquele irmão que chegou na igreja, é novo convertido, ainda tem algumas lutas pessoais, a gente sabe, a gente está acompanhando. Às vezes aquela pessoa, tem uma fragilidade, está lidando com uma situação, está se libertando, Deus está libertando ele. Não estou dizendo essa pessoa. Estou dizendo aquele que escancaradamente se apresenta como profeta, mas é falso. E aí Jesus, no verso 24, ele vai terminar o seu sermão citando 2 construtores, 2 casas, 2 fundamentos, fala das circunstâncias que virão sobre essas casas, chuva no telhado, vento na parede, rios, inundação do alicerce, enfim. E aí Jesus fala que a casa que está edificada sobre a rocha, ela não cai, ela permanece. E a casa que está edificada sobre a areia, ela desaba.
Então esse é um julgamento necessário a se fazer. Eu tenho que julgar o meu caminho. É caminho largo, espaçoso, ou é caminho estreito de renúncia? Eu tenho que julgar os fundamentos. Eu estou construindo uma casa sobre uma rocha, ou estou construindo uma casa sobre areia? O meu relacionamento com Cristo é rochoso ou é frágil? Qualquer coisinha me tira da igreja. Se eu termino com o namorado, eu saio da igreja. Se acontece alguma coisa, saio da igreja. Se a igreja pintou a parede de preto, eu não gosto do preto, vou sair da igreja. Se pinta de rosa, o pastor foi influenciado pelo filme da Barbie. Gente, é muito difícil, não é? E por fim, para finalizar, o último versículo. Vocês devem julgar o pregador. Quando Jesus terminou o seu sermão, as multidões fizeram um julgamento dele. E qual foi o julgamento? As pessoas ficaram chocadas, ficaram maravilhadas, ficaram fora de si. Qual foi o julgamento que eles fizeram de Jesus como pregador? O julgamento foi: estamos maravilhados do seu ensino, sua doutrina nos convence. Jesus não é um pregador igual o escriba, igual o fariseu. Não. Ele ensina com autoridade. No julgamento que eles fizeram de Jesus, eles discerniram que Jesus não foi hipócrita como os escribas. O que Jesus falava, ele fazia. Ele se tornou um avalista das suas próprias palavras. Então vocês devem aprender a julgar também o pregador. O que o pregador está pregando? Irmãos, pregou errado, o estrago é grande. Da onde que saem as seitas, as heresias? Da onde que saem as divisões de igreja? É de dentro da igreja. O ensino na vida de Jesus veio primeiro do que os milagres. Jesus passou mais tempo ensinando do que curando. Jesus passou mais tempo ensinando do que libertando. Então, a igreja precisa julgar, sim, o pregador, o que ele está pregando, qual é o ensino, qual é a doutrina, qual é a moda, qual é a tendência, qual é um sei o quê, mas está inventando moda, está forçando a barra, está forçando o texto, está tirando fora do contexto. Não. E tem que falar carinhosamente com o pregador. Pregador, você forçou a barra ali, meu amigo. Graças a Deus que Jesus, ninguém precisou dizer para Jesus, Jesus, você está errado, porque ele nunca errou. Jesus nunca errou. Todo o seu ensino, toda a sua doutrina era com a autoridade de Deus. Agora, os escribas não, eles eram hipócritas. O texto diz, eles eram hipócritas. Então você que está na igreja, aprenda uma coisa. Não é para passar pano para falso pregador, amém? Falso profeta. Não é para passar pano. Porque senão a Bíblia diz que não somente os que fazem, mas aqueles que consentem com os que fazem,
serão réu de juízo também. Consentir também é estar junto. Romanos, né? Eu acho que é Romanos 10:31, não me lembro agora. Então nós temos que tomar cuidado, amém, querida?